Então, meus players, daqui fala o vosso homem PF do canal Minha Ficha Entrou, do canal para as melhores análises, palpites e bilhetes, ou melhor, fichas prontas. Então, para começar, segue o nosso canal, ative o sino das notificações, partilhe com os seus amigos que adoram bater ficha e faça comentários sobre os teus palpites. Então, bora analisar os games. Então, meus players, o primeiro confronto que vamos analisar para este domingo é o jogo entre o Benfica e o Sporting referente à Liga Portuguesa. Players, o Benfica vai receber o Sporting no Estádio da Luz, jogo marcado para as 18 horas de Portugal e 19 horas de Angola. Então, o Benfica dentro do seu reduto é uma equipe que não sabe perder, tendo ganho 4 dos últimos 5 jogos que efetuou, perdendo apenas um contra o Sevilha, referente a um amigável. Se nós formos analisar, o Benfica é uma equipe que marca muitos golos. Em 3 desses jogos, ele bateu o mais de um golo. E somente no último jogo do campeonato é que o Benfica fez apenas um golo, mas teve um monte de oportunidades desperdiçadas. O Benfica é uma equipe que procura sempre a baliza, procura sempre o golo. Nesse momento, encontra-se na primeira posição com 40 pontos. A equipe do Sporting tem feito um mau campeonato. Encontra-se nesse momento na quarta posição com 28 pontos, a 12 do líder Benfica. Jogando fora, a equipe do Sporting soma apenas 2 vitórias, uma contra o Rio Ave para a taça e outra contra o Famalicão para o campeonato, tendo perdido o jogo contra o Marítimo no último final de semana. No confronto direto entre essas duas equipes, o Benfica aparece claramente em vantagem. O Benfica ganhou 3 dos últimos 5 jogos que efetuou em casa contra o Sporting. Então, e também podemos analisar que em todos os jogos eles bateram mais de 2 golos. Houve mais de 2 golos em todos os últimos 5 jogos que o Benfica efetuou em sua casa. Isso é um grande indicador para nós fazermos a nossa aposta. Então, player, já estamos aqui na plataforma Premier Bet Zone, a plataforma que eu uso para fazer os meus bilhetes, para fazer as minhas fichas. Então, pessoal, depois da nossa análise, depois de termos analisado como está o Benfica, como está o Sporting nos últimos 5 jogos, eu acredito que o melhor mercado a se usar, uma das melhores apostas a se fazer para este jogo é o Benfica ganha ou empata. Eu acredito que o Benfica não vai perder este jogo. Tendo em conta que vai jogar em casa, tendo em conta o momento da equipa jogando em casa, o Sporting não tem estado muito bem fora, então acredito que um ganha ou empata com uma odd de 1.20 dá para ser trabalhada. Um outro mercado que nós podemos utilizar para este jogo é o Benfica marca pelo menos um golo na segunda parte. O Benfica vai marcar pelo menos um golo na segunda parte, eu acredito. O jogo pode estar muito renhido na primeira parte, com as duas equipas a se respeitarem, até porque é um derby, mas acredito que na segunda parte vai estar um pouquinho mais aberto e o Benfica vai marcar um golo na segunda parte. Então eu aposto neste mercado com uma odd de 1.49. O terceiro mercado que a gente pode utilizar, que é um mercado que eu gosto muito de utilizar nas minhas apostas, é dupla possibilidade. Benfica ou Sporting ganha menos de 4 golos no jogo. Ou seja, Benfica ou Sporting, qualquer equipa ganha, mas o jogo tem que ter menos de 4 golos no jogo, com uma odd de 1.46. É um dos mercados que eu também utilizaria para este jogo. O próximo jogo será entre Porto e Famalicão. Players,
A equipe do Porto está na terceira posição da tabela com 33 pontos. Sabe que tem que ganhar para se aproximar do Benfica e ultrapassar a equipe do Braga. O Famalicão, pelo contrário, está na 13ª posição com apenas 17 pontos, estando a fazer um campeonato um bocadinho abaixo do esperado. A equipe do Porto perdeu pontos na sua última deslocação contra a equipe do Casa Pia, tendo empatado a 0 bolas, mesmo a equipe de casa estando a jogar com -1. O Porto encontra-se bem no campeonato. Nos últimos 5 jogos efetuados, ganhou 4 e empatou apenas 1, tendo batido a marca de mais de um golo em 4 deles. Já a equipe do Famalicão também encontra-se muito bem ultimamente, tendo ganho 4 dos últimos 5 jogos e empatando apenas 1 contra o Tondela. Nos confrontos entre si, o Porto leva claramente vantagem, ganhando 4 dos últimos 5 jogos e o Famalicão apenas 1 jogo. Em todos os jogos efetuados entre eles, há mais de 2 golos. Então, é um mercado que nós também podemos trabalhar para fazer a nossa aposta. Vamos à plataforma e vamos escolher os nossos mercados. Já estamos aqui na plataforma para fazermos a nossa aposta, para fazermos o nosso bilhete, para escolhermos os nossos mercados. Tendo em conta que o Porto sabe que já não pode mais perder pontos porque já empatou contra o Casa Pia no jogo passado, eu acredito que o Porto ganha esse jogo com alguma facilidade, até porque joga em casa. Então, um dos mercados que eu opto para este jogo é o Porto ganha. Vou fazer uma construção de jogo. Porto ganha mais de um golo no jogo, visto que nos confrontos entre eles também há muitos golos. Tem uma odd de 1.32. Porto ganha mais de um golo no jogo. O outro mercado que eu também optaria muito para este jogo, dada a quantidade de golos que pode ser observado nos últimos 5 jogos, é o mais de 2 golos no jogo. Eu acredito que este jogo vai sair muito mais golos do que podemos imaginar. O Porto empatou o jogo passado e não vai querer perder este. Ou seja, vai entrar com tudo e pode fazer 1, 2, 3 golos no jogo. E por fim, nós vamos escolher o mercado Porto marca pelo menos um golo na primeira parte, com uma odd de 1.36. Estas são as minhas apostas para este jogo. Porto marca pelo menos um golo na primeira parte, mais de 2 golos no jogo e Porto ganha mais de um golo no jogo. Estas são as minhas apostas. A seguir temos o Tottenham versus Arsenal. O Tottenham vai receber o atual líder do campeonato, o Arsenal, que tem feito um campeonato fantástico, dos melhores que já vi. Tem atualmente 44 pontos, tendo ganho 14 dos 17 jogos já efetuados. O Tottenham tem feito um campeonato razoável, também ganhou 10 dos 18 jogos já realizados e tem 33 pontos. O Tottenham tem algumas baixas como Richarlison e o Rodrigo Betancourt, jogadores extremamente importantes no seu elenco. O Tottenham ganhou 2 dos últimos 5 jogos efetuados. Um para o campeonato contra o Crystal Palace por 4-0 e outro para a taça contra o Portsmouth por 1-0. Perdeu um jogo contra o Aston Villa e empatou 2, um contra o Brentford e o outro contra o Nice, referente a um amigável.
O Arsenal ganhou 3 dos últimos 5 jogos, perdendo somente um referente a um amigável contra a Juventus por 2-0 e empatou outro contra o Newcastle pelo campeonato por 0 bolas. No confronto direto, o Arsenal ganhou 3 e o Tottenham 2 nos últimos 5 jogos efetuados, superando em 4 o mais de 2 golos no jogo. Também é um bom indicador, os golos são bons indicadores para podermos fazer a nossa aposta. Isso quer dizer que nos confrontos entre o Arsenal e o Tottenham há sempre muitos golos, ou pelo menos um golo ou dois no jogo. Então, com isso, vamos à nossa plataforma e vamos escolher os nossos mercados e fazer as nossas apostas para este jogo. Depois de termos feito as nossas análises concernente ao jogo Tottenham versus Arsenal, vamos agora escolher os nossos mercados. Bem, players, eu acredito muito no Arsenal este ano ou esta época. Eu tenho acreditado muito porque eles têm praticado um futebol muito bonito, tanto dentro quanto fora de casa têm ganho jogos. Então, para o primeiro mercado, eu acredito que o Arsenal vai ganhar uma das partes deste jogo. O Arsenal está extremamente motivado, eles veem uma oportunidade para voltarem a levantar, a erguer a taça da Premier League, e eu acredito que não vão deixar passar esta oportunidade, visto que o Manchester City acabou por perder contra o Manchester United, então eles vão querer ampliar a vantagem que já têm sobre eles. Então, um dos mercados é Arsenal ganha uma das partes com uma odd de 1.54. O outro mercado que eu poderia escolher para este jogo é, sem dúvida, o dupla possibilidade, qualquer equipa ganha. O Tottenham também tem estado a fazer um campeonato bastante razoável. Está numa posição que lhe permite participar das competições europeias e acredito que vai querer se manter nesta condição. Então pode surpreender o Arsenal, também porque jogam em casa, então vão entrar a carregar e podem marcar um golo, 2 golos se fecharem e o jogo termina por aí. Então qualquer uma das equipes pode ganhar. E o terceiro mercado que eu escolheria para este jogo é sem dúvida mais, ou seja, 2 golos. Onde é que está? Onde é que está o mercado? Deixa lá ver. 2 golos ou mais na segunda parte. Número de golos na segunda parte, 2 ou mais. O Arsenal pode marcar um golo e o Tottenham, por jogar em casa, ir atrás e fazer golos na segunda parte. Então estes são os mercados que eu usaria para este jogo. Temos ainda o jogo do Groningen versus Feyenoord. A equipa de casa tem feito o campeonato não muito bom, com apenas 3 vitórias em 15 jogos, 3 empates e 9 derrotas, estando na 15ª posição com apenas 12 pontos. O Feyenoord é o líder com 34 pontos, conta com 10 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota. Nos confrontos entre si, parece que há um ligeiro equilíbrio, com apenas o Feyenoord ganhando um jogo e as outras 4 partidas tendo saído empate com golos. Em apenas uma não houve golos. Há um ligeiro equilíbrio entre as duas equipes. Nós podemos trabalhar isto para fazer um bilhete. Então, pessoal, já estamos aqui na nossa plataforma e vamos começar a escolher os nossos mercados. Bem, o Feyenoord é líder do campeonato e dificilmente vai perder contra o Groningen. Então, dos primeiros mercados que eu poderia escolher para este jogo é o mercado de golos. Eu acredito que neste jogo
tenha mais de um golo. Então este é um dos mercados que eu vou escolher, mais de um golo, com uma odd de 1.21, uma odd um bocadinho baixa, mas temos que jogar no seguro porque os últimos 4 jogos entre si foram bastante equilibrados. O próximo mercado que eu escolheria para este jogo seria o qualquer equipe ganha. Qualquer equipe ganha pelo mesmo que eu disse, por causa do equilíbrio entre as duas. Os jogos não têm sido fácil nem para o Feyenoord nem para o Groningen. Mas, visto que o Feyenoord é atual líder do campeonato, possa ser que ganhe este jogo para aumentar a sua vantagem em relação ao segundo e ao terceiro colocado. Outro dos mercados que eu também poderia utilizar, somente tendo informações relacionadas aos confrontos entre si, é o mercado de ambas marcam, com uma odd de 1.84. Nos últimos 4 jogos efetuados, dos 5 últimos jogos, 3 houve ambas marcam no jogo, ou seja, nos 3 as duas equipes marcaram. Então eu acredito que este também é um bom mercado para nós trabalharmos, visto que o Groningen vai jogar em casa, pode tentar atacar. Por último, temos o jogo do Almeria versus Atlético de Madrid. A equipe do Almeria, recém-promovida, vai defrontar o Atlético de Madrid. Nos últimos 5 confrontos realizados em casa, ganhou 3 jogos e perdeu 2. Podemos analisar que os seus jogos têm poucos golos. Em apenas 2 conseguiu bater o mais de um golo. O Atlético de Madrid, fora, é uma equipe que tem ganho jogos, tem jogado bem, tem marcado muito. Fora, ganhou 4 dos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1 contra o Mallorca. A equipe do Atlético de Madrid marca muitos golos fora, batendo mais de um golo em 4 dos últimos jogos fora. Então, com essas informações, nós podemos fazer o nosso bilhete. Bem pessoal, já estamos aqui na nossa plataforma e vamos começar a construir o nosso bilhete. Bem, o Atlético de Madrid é uma equipe que dificilmente tem perdido fora de casa. Então eu acredito que uma das melhores apostas a se fazer para este jogo contra o Almeria é o Atlético de Madrid ganha ou empata. Uma odd de 1.20, uma odd um bocadinho baixa, mas que dá para ser trabalhada se for numa dupla ou numa múltipla. Um dos outros mercados que eu poderia escolher para este jogo é o Atlético de Madrid ganha uma das partes, com uma odd boa de 1.36. O Atlético de Madrid tem estado bem, o Almeria também não tem estado nada mal, mas eu acredito que o Atlético de Madrid ganha este jogo, sendo que tem apenas um lesionado, vai contar com quase toda a sua força e vai desfrutar do seu jogo. O outro mercado que eu escolheria para este jogo é o de golos, pelo menos um golo na segunda parte, ou seja, na segunda parte deve haver pelo menos um golo, com uma odd de 1.21. Estes são os mercados que eu escolheria para este jogo. Então é isso, meus players. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, partilhar com os seus amigos que gostam de bater ficha e faça comentários sobre os teus palpites. E agora, fique com alguns bilhetes prontos.